No hangar da base aérea de Fortaleza, o burburinho era sempre o mesmo. Ela pode até pilotar, mas nunca vai comandar nada importante, diziam baixinho. Luísa era uma das poucas mulheres a concluir o curso avançado de aviação de combate. Mesmo assim, sempre lhe davam funções secundárias, reconhecimento, transporte, apoio. O cockpit de um caça-tático ou helicóptero de ataque ainda era território masculino, mas ela sabia que cedo ou tarde o momento chegaria. Ela treinava mais que todos, revisava cada manual e simulava falhas sozinha à noite, porque tinha convicção, não bastava saber voar, era preciso estar pronta quando ninguém mais estivesse. Certa manhã, o alarme de missão real foi acionado. Extração urgente de um grupo isolado. Era uma operação difícil, em zona montanhosa, e clima instável, exigindo habilidade com helicóptero de grande porte. O comandante Dias foi designado para liderar. E para surpresa geral, Luísa foi colocada como copiloto. Ela vai só para aprender e ficar bonita na foto, comentou um sargento com deboche. Mas Luísa manteve o foco. Como sempre, ela estudou a região, revisou padrões de turbulência e decorou a altitude ideal para aproximação. No Quell Cockpit, ela não seria apenas presença. Menos seria a solução, mesmo que ninguém estivesse pronto para reconhecer isso ainda. A decolagem foi tranquila, mas as montanhas adiante anunciavam ventos perigosos. O comandante Dias era veterano, confiava na própria experiência, mas ignorava os avisos técnicos. Luísa sugeriu um desvio de 5 graus, baseado nos dados da aeronave. Eu sou o comandante aqui, ele respondeu seco, recusando a sugestão. Ela assentiu em silêncio, mas continuou monitorando tudo com extrema atenção. A turbulência aumentou, e os motores começaram a exigir mais força dos controles. Dias parecia desconfortável, começando a transpirar e perdendo a firmeza no manche. Luísa viu, mas esperou a decisão dele menos até que ele congelou completamente. O vento lateral empurrou o helicóptero com violência para a esquerda. Oh, comandante! Estava pálido, imóvel, olhos fixos e mãos travadas no manche. Comandante, Luísa chamou, mas ele não respondeu. O rádio apitou com alerta de perda de altitude e risco de colisão. Luísa não hesitou. Tirou suas mãos do manche e assumiu o controle com firmeza. Com voz firme, reportou à base. Copiloto assumindo. Comandante incapacitado. Ela nivelou a aeronave, ajustou potência e redirecionou a aproximação em segundos. Os soldados a bordo sequer perceberam o pânico. Só sentiram a estabilidade voltar. A base respondeu com surpresa e cautela. Entendido. Proceda com plano tático, tenente. Luísa respirou fundo, ativou o modo de pouso assistido e preparou a manobra em um vale estreito. Enquanto controlava a aeronave, dava instruções para a tripulação com clareza. O helicóptero pairou a 20 metros do solo, enquanto cabos eram lançados para o grupo em terra. Chovia fino. O vento soprava entre os penhascos, mas ela manteve posição como se fosse uma rocha. Os soldados foram içados, um a um, sem pressa, sem falha. Um dos resgatados olhou para o cockpit e percebeu que era ela no comando. Essa mulher está salvando a gente sozinha, ele murmurou, impressionado. Com todos a bordo, Luísa iniciou a decolagem com cautela e redirecionou a rota para evitar os picos. O comandante ainda estava sem reação, tremendo e suando frio, incapaz de falar. A base ordenou evacuação médica imediata ao pousar. Luísa fez o percurso de volta em silêncio, monitorando todos os indicadores e revisando a comunicação. Mesmo tendo salvado a missão, ela sabia que o julgamento viria depois. Ao pousar, o helicóptero foi cercado por médicos e oficiais. Ela desceu calmamente, retirou o capacete e declarou: missão concluída com sucesso. Comandante, precisa de atendimento. E caminhou direto para a barraca de relatórios, menos como se tivesse feito apenas o seu trabalho. Horas depois, na reunião de debriefing, o silêncio era pesado. O comandante médico confirmou. Dias havia sofrido um episódio de pânico severo. Luísa foi chamada à frente, encarando os superiores que antes ignoravam sua capacidade. Ela relatou cada decisão tomada, com detalhes técnicos, mantendo o tom neutro e profissional. Um major perguntou: você hesitou em assumir o controle? Ela respondeu com firmeza a recitar e a sei fósigo. Mas era missão. O general presente apenas assentiu com a cabeça e escreveu algo em sua pasta. Naquela noite, Luísa dormiu pouco menos, mas dormiu em paz. No dia seguinte, a notícia da Operação Bem-sucedida correu pelas outras bases. Pilotos, soldados e cadetes comentavam: ela segurou sozinha um monstro de 9 toneladas. Mas também surgiram críticas veladas. Ela teve sorte. Luísa ignorava o burburinho e voltou para o simulador no dia seguinte.
Ela sabia que consistência valia mais do que Manchetti. Na simulação seguinte, recebeu a visita surpresa do general da missão. Ele ficou em silêncio por minutos, observando. Ao sair, deixou uma única frase escrita no quadro da sala: "Missão é de quem não trava. Obrigado." Luísa foi promovida à função de instrutora tática de voo emergencial. Agora, treinava outros pilotos para reagirem sob pressão extrema. Suas aulas eram conhecidas pela exigência e precisão, mas também por ensinarem a ler o silêncio do outro. Seu parceiro pode estar travando menos. Aprenda a notar antes que seja tarde, dizia. E cada frase vinha com a autoridade de quem salvou vidas, sem precisar gritar. As cadetes a viam como inspiração, e até os veteranos passaram a pedir conselhos. Mas ela continuava discreta, evitando os holofotes. Porque no fundo, Luísa só queria uma coisa: estar pronta quando ninguém mais estivesse. Durante uma cerimônia na base, foi chamada ao palco sem aviso. Pensou que era um erro menos, até ver os olhos de um general marejados. Recebeu uma medalha especial, entregue por um soldado que havia estado naquele helicóptero. Ele disse: "Eu vi quando todos duvidaram, e vi quando só ela ficou." A base inteira aplaudiu em silêncio respeitoso, sem exageros. Naquela noite, ela guardou a medalha dentro de uma gaveta e voltou a estudar mapas e simulações, como sempre. Porque para Luísa, o que a salvava era o preparo. Depois do reconhecimento oficial, Luísa passou a ser observada com outros olhos. Os superiores viam nela um talento tático raro, e as cadetes, finalmente, tinham uma referência real. Mas junto com o respeito, vieram as pressões, missões mais complexas, carga emocional mais alta. Um novo desafio surgiu quando foi convidada a liderar uma missão noturna em área hostil. A equipe hesitou ao saber que ela comandaria a formação aérea. "Com todo respeito, preferimos alguém com mais tempo de campo", disse um tenente. Luiz olhou para ele e respondeu com calma: "Tempo não é preparo. Preparo é preparo." A frase ecoou, e ninguém mais ousou questioná-la. Durante os dias que antecederam a missão, Luísa organizou treinamentos diários, mapas mentais, cenários de emergência, comunicação sob blackout. Tudo foi simulado. Ela não gritava nem impunha menos. Ensinava com perguntas e exemplos. "Se perdermos o GPS, o que fazemos?" perguntava. Se ninguém sabia, ela conduzia até que encontrassem a resposta juntos. Isso fez a tropa confiar nela não pela patente, mas pela clareza. Na véspera do voo, um sargento antigo se aproximou e disse: "Você é o tipo de comandante que a gente segue por escolha." A operação começou às 2 horas da manhã, sob céu nublado e pouca visibilidade. Luísa pilotava o helicóptero principal, com outros 2 em formação. O plano era extrair 2 agentes encurralados, mas o local exato mudara de última hora. O comando remoto teve pane, e a decisão passou a ser dela em tempo real. Ela recalculou a rota, com base em sinais de rádio fracos, redesenhou a aproximação no mapa de bordo. Enquanto outros hesitavam, Luísa seguia com calma e confiança. "Vamos buscar os nossos. Nada mais importa", disse no rádio. E naquele momento, até os mais céticos confiaram. No local da extração, fogo cruzado ameaçava a aproximação. Os helicópteros menores recuaram, mas Luísa manteve a altitude. Usou a própria aeronave como escudo para permitir que os agentes subissem. Foi atingida na fuselagem lateral, mas manteve a estabilidade sem perder o controle. "Se eu sair, eles morrem. Se eu ficar, eles sobem", pensou rápido, e escolheu ficar. Em menos de 2 minutos, os 2 homens estavam a bordo, e o helicóptero partiu. Atrás dela, o silêncio de quem entendeu que ela não hesita nem quando o risco é total. Na volta, o helicóptero apresentava falha no sistema de navegação e leve perda hidráulica. Luísa usou métodos manuais e referências visuais para manter a rota. No rádio, perguntaram: "Precisa de substituição aérea?" Ela respondeu com firmeza: "Não, já estamos quase em casa." Quando pulso, a base estava em silêncio absoluto. Todos os que haviam duvidado estavam lá, olhando. Os agentes desceram primeiro e fizeram continência à comandante. Depois dela, ninguém mais ousou questionar sua posição no cockpit. Luísa passou a integrar o Comando Avançado de Reação Imediata. Era agora referência para missões de alto risco e treinamentos emergenciais. As cadetes passaram a chamá-la de Águia Fria, em alusão à sua frieza sob pressão. Mas ela continuava com sua rotina de silêncio, estudo e preparação constante. Um jornalista tentou fazer um documentário sobre ela, mas ela recusou. "Se quiser contar minha história, fale com quem voou comigo." Para ela, o legado estava nas pessoas, não nas manchetes, porque o respeito de verdade não é contado. Durante um seminário militar internacional,
Luísa foi chamada a falar sobre liderança sob pressão. A plateia era composta por altos oficiais de diversos países. Ela subiu ao palco de uniforme simples, sem medalhas visíveis. Disse apenas: "Quando o comandante travar, alguém precisa estar pronto." Depois, contou a história daquele voo sem citar nomes nem cargos. Falou de preparo, de confiança técnica, de decisões em silêncio. No fim, todos se levantaram e aplaudiram. Não pela história, mas pela verdade nela. A Pat Dolly, seu nome passou a ser estudado em escolas militares pelo mundo. Certa noite, recebeu uma mensagem anônima de um jovem cadete. "Tenho medo de falhar. Como a senhora fez para não congelar?" Ela respondeu horas depois, com uma frase curta: "Congelar é normal. A diferença está em quanto tempo você fica parado." Essa mensagem rodou grupos internos e se tornou quase um lema. Ela não era apenas piloto, era mentora, mesmo sem tentar, porque o exemplo dela era mais forte do que qualquer palestra e mais poderoso que qualquer patente estampada no peito. Durante um voo de teste, Luísa teve uma pane real no motor principal. Estava sozinha, sem apoio de terra. E a altitude era baixa. Em segundos, aplicou o protocolo de emergência e fez um pouso forçado limpo. Ao descer da aeronave, com a farda suja de óleo e terra, apenas riu. "Bom saber que os treinamentos ainda funcionam", disse a um técnico. Ela mesma fez o relatório do incidente com precisão cirúrgica. Quando perguntaram se havia se assustado, ela respondeu: "O medo vem, mas não é ele quem pilota." A fama de Luísa crescia, mas ela permanecia fiel ao que a formou: disciplina e preparo. Sua maior alegria era ver outras mulheres pilotando sem precisar provar nada a ninguém. Ela dizia: "Quando o céu estiver cheio de vozes firmes, eu posso pousar tranquila." Um grupo de cadetes fez uma homenagem colocando seu nome em uma aeronave de instrução, e ao lado, pintaram discretamente: "Ela não foi presença, foi resposta." Na cerimônia de batismo da aeronave, Luísa se emocionou pela primeira vez em público, mas terminou o evento como sempre fazia, voltando para o simulador, porque ela sabia que o voo mais importante sempre é o próximo. Luísa recebeu uma missão inesperada: treinar a nova geração de pilotos de elite da Força Aérea. O convite veio direto do alto comando, com autorização para criar o programa do zero. Ela escolheu instrutores não por patente, mas por postura e histórico de reação sob pressão. "O cockpit não é lugar para orgulho, é para quem tem nervo de aço e coração no lugar certo", dizia. O curso foi batizado de Comando Instintivo e durava 6 meses intensivos. Todos os formandos saíam com um símbolo no uniforme, um triângulo apontado para cima menos o símbolo de decisão. A exigência era tão alta que menos de 30% se formavam na primeira turma. Mas os que passavam estavam prontos até para o inesperado. Certa noite, um ex-comandante reformado visitou a base onde Luísa treinava os cadetes. Era o próprio Dias, o homem que havia travado anos atrás. Ele caminhava lentamente, com o olhar baixo, mas foi recebido com respeito por todos. Luísa, ele pediu desculpas, emocionado. "Naquele dia você salvou mais que a missão. Salvou minha honra." Ela respondeu com serenidade: "Eu só fiz o que qualquer um pronto faria. Só que eu estava pronta." Os dois se abraçaram brevemente, e naquele gesto, uma ferida antiga se fechou. Dias deixou a base em silêncio, mas, sorrindo, e pela primeira vez em anos, sentiu alívio. Luísa começou a ser citada em manuais internacionais sobre liderança sob estresse. Militares de outros países pediram que ela palestrasse sobre tomada de decisão rápida, mas ela recusou a maioria dos convites, preferindo continuar treinando no campo. "Enquanto houver um piloto que precisa decidir entre travar ou salvar, eu tenho serviço aqui", justificava. Mesmo assim, enviava relatórios e programas táticos para ajudar forças aliadas. Ela acreditava que liderança era algo que se compartilha, não que se exporta. Para ela, a vitória era coletiva menos e silenciosa, assim como o respeito que conquista quem não busca palco. Um jovem piloto sofreu um acidente durante um exercício e ficou com trauma de cockpit. Luísa foi chamada para ajudar, mas recusou aplicar qualquer técnica tradicional. Ela apenas o levou para um voo calmo ao pôr do sol, em silêncio, lado a lado. Depois de 40 minutos voando sem dizer uma palavra, ela perguntou: "Você ainda sentimental?" Ele respondeu: "Sinto, mas agora sei que ele não manda mais em mim." Luísa apenas sorriu e pousou suavemente. E naquele pouso tranquilo, um novo comandante nasceu. Ao longo dos anos, mais de 200 pilotos foram formados sob sua doutrina, cada um com sua história, mas todos com o mesmo fundamento: decisão. SLB, o nome de Luísa virou sinônimo de confiança no rádio militar. Quando uma operação estava em risco, a pergunta era sempre: "Ela está no controle?" Se a resposta fosse sim, havia alívio na voz dos soldados. Ela nunca falhou, não porque era perfeita,
mas porque era constante. Mesmo nos erros, corrigia rápido, sem ego, e por isso, era respeitada até por quem nunca a conheceu pessoalmente. Durante um evento oficial, foi proposta sua promoção. A Brigadeiro seria a primeira mulher a atingir esse posto no setor aéreo de operações táticas. Louisa recusou. Disse: "Prefiro continuar onde ainda posso tocar o manche e olhar nos olhos de quem forma o futuro." Foi aplaudida de pé por toda a plateia. Ela sabia que o topo hierárquico não era mais alto que o lugar onde se faz diferença. E para ela, o cockpit continuava sendo sua trincheira preferida. Ali, ela ainda podia ensinar mais do que qualquer cargo permitiria. Um jornalista militar escreveu um livro sobre os bastidores da nova geração de comando. Dedicou um capítulo inteiro a Louisa, chamando-a de a mulher que salvou a missão calada. O livro foi sucesso entre jovens cadetes e lideranças femininas, mas ela nunca comentou publicamente sobre isso. Um dia, ao ser perguntada se leu o livro, respondeu com um sorriso: "Prefiro reler os relatórios de missão. Eles dizem mais sobre mim do que qualquer biografia." Ela não queria ser celebrada, menos queria continuar útil, e isso, para ela, era a maior forma de reconhecimento. Louisa se aposentou aos 55 anos, com mais de 2.000 horas de voo e 87 missões críticas. Pediu que sua despedida fosse sem discursos, sem medalhas, sem cerimônias, mas ao chegar no hangar, encontrou todos os seus ex-alunos alinhados em silêncio. No chão, uma única frase pintada. Ela não esperou comando. Ela foi comando! Louisa segurou o capacete e respirou fundo, emocionada. Depois, entrou em seu helicóptero pela última vez, apenas para um voo simbólico. E, enquanto sobrevoava a base, os olhos de todos a seguiam com reverência. Mesmo aposentada, ela continuou a visitar jovens pilotos nas bases de formação. Contava histórias corrija-posturas, ouvia dúvidas e dava conselhos curtos e certeiros. Uma vez, uma garota tímida perguntou: "E se eu também travar um dia?" Louisa respondeu olhando nos olhos: "Travar é humano, mas ter coragem é continuar com medo, mesmo assim." Essas frases se espalharam como hinos silenciosos pelas paredes das escolas. Ela vira o mito, mas nunca quis ser ídolo. Era só uma mulher que um dia não travou, e fez disso um caminho para muitos outros. Quando Louisa partiu, já idosa, houve silêncio no ar. As bases militares colocaram uma faixa preta nas torres de rádio por 24 horas. Na base, Aunt Tudo começou a pintar uma mensagem no portão do hangar. Duvidaram dela no cockpit. Agora, ela comanda os céus. Nenhum discurso conseguiria dizer mais do que aquela frase. Os que foram seus alunos voavam agora em nome dela. E, toda vez que um piloto hesita, lembra daquela mulher que não hesitou, porque quando o comandante travou, foi ela quem pousou.